mesa redonda, oportunidades de pesquisa na medicina canabinoide e psicodélicos. Então, a gente tem hoje aqui uma mesa muito interessante que envolve a Clarice Pires, que é diretora executiva da Cirama Psychedelic Science, que foi uma startup que foi lançada há semanas atrás, então vai ser bem interessante escutar quais são as propostas, ideias da Cirama. Em seguida, a gente vai ter o Ricardo Berbara, que é professor da Rural, que foi reitor no período passado e foi eleito reitor e não empossado agora, que vai falar um pouco sobre a pesquisa e os problemas da pesquisa nessa área, né, de psicodélicos e canabinoides também, do ponto de vista da Rural, né? Então, da Universidade Rural. Então, acho que vai ser bem interessante e complementar ao que cada um vai falar. Depois vai falar o Renato Filev, diretor da Canapse, né, uma associação dedicada à pesquisa em canabinoides e desenvolvimento de produtos. Depois vai falar o Ricardo Nemer, advogado, aí já com outra perspectiva, da Sinapse, que vai nos falar um pouco sobre como que, na área do direito, as questões de pesquisa com essas substâncias foi abordado e quais as oportunidades que a gente tem em termos legais. Então, eu queria dar início com a Clarice Pires, que pode botar a sua apresentação, Clarice, e dizer que a Clarice é economista também, então a gente tem aqui uma gama de formações bem interessante. Obrigada, Clarice. Então, a gente vai ter uma apresentação de 10 a 15 minutos cada, e depois a gente vai fazer uma conversa. E a audiência vai poder fazer suas perguntas. Tá ótimo, obrigada, Cecília. Boa tarde a todos. Primeiro, queria dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É sempre ótimo falar sobre desenvolvimento científico e possibilidades de parcerias para a gente avançar com ciência no Brasil. É particularmente o assunto que eu mais gosto de falar. Então, obrigada pelo convite. Vocês estão vendo bem minha tela? Qualquer problema no meu áudio me sinaliza, tá, Cecília? Que eu entro e volto rapidamente aqui por conta da questão do computador. Tá bom. Bom, gente, então, como disse a Cecília, eu sou economista de formação, mas trabalho com desenvolvimento tecnológico há mais de 13 anos. Eu fui sócia do bloco de fundadores de uma startup que nasceu de dentro da UFRJ, chamada IGEA, P&D em biotecnologia, e na época eu vim exatamente para trazer essa estruturação do arranjo de business plan, de modelo de negócio da IGEA. Já era uma empresa na época baseada na Lei de Inovação Tecnológica, que fazia co-desenvolvimento com a academia, tentava estruturar arranjos produtivos para levar tecnologias na área de desenvolvimento farmacêutico para o mercado. Então, já venho trabalhando há muito tempo com estruturação de projetos nessa área. E, no fim do ano passado, início desse ano, fui aproximada para o projeto da Sairama, exatamente para ajudar na estruturação do modelo de negócio. Então, hoje, o que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Primeiro, eu queria passar num panorama geral, né, de como é que está atualmente o financiamento de ciência nacional no país, né, e, consequentemente, a importância das startups nesse contexto todo. E depois contar um pouquinho para vocês como é que a gente vem estruturando o modelo de negócio da Sairama, que é uma empresa que nasce também dessa parceria universidade e mundo empresarial. E a gente vai acabar falando um pouquinho de lei de inovação tecnológica também, que é exatamente o marco legal que dá base para esse tipo de modelo. Então, Cecília, vai me sinalizando de horário também, tá? Porque esse tema me anima, eu vou que vou nele, então vai me avisando, por favor. Então, entrando primeiro na questão do panorama atual, para a gente fazer uma contextualização da importância das startups,
a gente, bom, não é, né, novidade para ninguém o momento que a gente vem vivendo. Obviamente, não vou fazer aqui juízo de valor político, nem colocar posicionamento, porque senão a gente vai passar a tarde toda falando sobre isso, não é o foco aqui hoje. Mas, bom, os dados mostram para a gente que a gente vem, né, numa trajetória, infelizmente, de redução de orçamento público para a ciência nacional. Né? Isso é uma grande questão para a gente internamente, porque, obviamente, aí falando aqui com o meu chapéu de economista, isso tem consequências diretas, sem dúvida nenhuma, para o país. Né? Não curiosamente, a trajetória de redução de orçamento público para a ciência nacional, ela é acompanhada por redução, né, de posições em PIB que o Brasil vem vivendo aí nos últimos anos no ranqueamento mundial. Esse é um gráfico que me traz bastante infelicidade, acho que para qualquer brasileiro. Ele basicamente tenta comparar, né, os gastos no país em relação ao PIB, no que diz respeito a P&D, né, então ciência na prática, que é a barrinha laranja, e azul, poder judiciário. Vocês podem perceber aí que o Brasil é o único país desses elencados que gasta mais com poder judiciário do que com P&D anualmente em relação ao seu PIB. Né? Então, não é à toa que estamos vivendo um momento complexo e a gente precisa, com certeza, mudar essa trajetória. Né? Acho que todo mundo aqui está em prol dessa discussão. Bom, e aí, feita essa contextualização de um momento complexo, qual a importância da startup? Né? Por que discutir startup? Por que falar de parceria ICTs, centros tecnológicos e empresas? E como é que a gente pode tentar contribuir com a melhoria desse cenário no país? Bom, quando a gente fala de modelo de negócio de uma startup, especialmente essas que nascem de dentro da universidade, né, o que a gente chama de startup acadêmica ou spin-offs acadêmicas, a gente está falando desse cenário, a gente está falando desse ambiente, dessas ferramentas, né, e de toda uma política federal em prol da inovação e da ciência e tecnologia que precisa contar com algumas ferramentas para que ela, de fato, entre em prática. Então, a gente, quando pensa em modelo de negócio, né, de parceria empresa-universidade, a gente está falando de lei de inovação tecnológica, a gente está falando de desenvolvimento de um mercado de investimento de risco no país, a gente está falando, obviamente, de arcabouço regulatório, e essa parte vou até falar mais rápido, porque estou vendo que Ricardo Nemer vai falar depois de mim, enfim, tem muita gente aí muito mais capaz do que eu para falar em arcabouço regulatório com mais profundidade. Editais e subvenção econômica, a gente está falando do mercado público de saúde no país, né, quando a gente fala da abordagem para a área de saúde, na área da temática de psicodélicos. Então, a gente está falando desse ambiente na prática. E aí, quando a gente pensa em lei de inovação e quando a gente pensa nas grandes barreiras de entrada para empresas que tentam, né, estruturar arranjos produtivos e arranjos científicos junto com a universidade para levar tecnologias na área de saúde para mercado, é muito curioso a gente dizer, mas é bem característico mesmo. A primeira grande barreira para uma empresa startup dessas é exatamente um laboratório. Parece curioso, mas é real. Se a gente imaginar uma empresa que nasce, né, num primeiro momento, ainda estruturando seu modelo de negócio, bastante pequena, fazendo desenvolvimento científico, e você, né, começa a pensar sobre a estrutura que essa empresa necessitaria para começar a operar seus projetos na área científica, a gente está falando de laboratórios de altíssimo, né, de elevada necessidade de investimento. Então, a gente está falando de equipamentos caros, a gente está falando de uma estrutura cara, né? E aí, para uma empresa dessa que está ainda num momento, num estágio inicial de estruturação, isso é uma barreira de entrada. E aí a lei de inovação é exatamente a resposta para essa... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Que veio agora um barulho aqui para mim. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, Cecília? Estamos sim. Tá. Então, a lei de inovação ela vem exatamente como uma resposta para essa barreira de entrada das empresas startups. Através da lei de inovação, a gente consegue estabelecer acordos de cooperação técnico-científica com ICTs no país, com centros tecnológicos já estabelecidos no país, como é o caso da UFRJ, por exemplo, e outras universidades, né, e Fiocruz, etc., entre outros. E a gente, através da lei de inovação, consegue implementar uma série de interações empresa-universidade, que são benéficas para ambas, né?
Então, desde compartilhamento de espaço, na estrutura de equipamentos, etc., estrutura de laboratórios, até prestação de serviço diretamente, de alguma expertise que a empresa ou a universidade não contem no momento, até as parcerias de co-desenvolvimento, né, que, na verdade, são as interações, na minha opinião, mais interessantes e mais profundas, que é quando existe participação intelectual tanto do lado da empresa quanto do lado da universidade, né? O objetivo é desenvolver tecnologias em conjunto e depois ter ganhos em conjunto também na exploração, possível exploração comercial futura dessas tecnologias, né? Então, a lei de inovação permite que a gente estabeleça esse tipo de parceria juridicamente de forma robusta e muito bem organizada, através, obviamente, sempre dos NITs, né? Que a lei de inovação também cria a obrigação que as ICTs tenham um NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, no caso da UFRJ, por exemplo, a Agência de Inovação, mas cada ICT tem seu próprio NIT, e é a partir desse escritório, né, que as empresas entram em negociação e estruturação de acordos de parceria com a universidade. Então, esse caminho está estabelecido no país, né? Ele existe, ele só precisa ser mais usado e mais aprofundado em todas as suas possibilidades. Então, agora entrando de fato, né, no modelo de negócio da Sairama e como é que a gente vem pensando em estruturar essas parcerias e desenvolver projetos científicos, pesquisas científicas na temática de substâncias psicodélicas e o que né, mais uma vez, a lei de inovação tem a ver com isso. Então, né, voltando a falar do papel da importância da startup, no momento que a gente tem muito pouco investimento para a ciência nacional de origem pública, né? A gente não conta mais, né, com tantos editais para financiamento de pesquisa dentro das ICTs ou dentro de empresas startups. Então, a gente passa a ter que olhar tanto o pesquisador público dentro da universidade, como todo o ecossistema de inovação no país, a gente passa a ter uma obrigação de olhar cada vez mais para as parcerias privadas, né, e para outras fontes de financiamento no momento de escassez de recurso público. Então, nesse contexto, as startups, né, as empresas privadas, elas passam a ter um papel fundamental na parceria de desenvolvimento tecnológico com ICTs, exatamente para conseguir trazer esses arranjos e essa estruturação, tanto sob a ótica de financiamento, mas como a estruturação dos arranjos industriais também, para que a gente, de fato, né, a universidade siga fazendo seu papel também de ciência básica, mas quando for olhar para o lado, né, de translacionar pesquisas para o mercado e olhar para a sociedade também, como todo esse conhecimento que é gerado dentro da universidade pode chegar a público, essas parcerias passam a ser cada vez mais importantes nesse momento especial de escassez. Então, a Sairama chega, né, nesse contexto, chega nesse momento aqui, como a Cecília disse, a gente lançou o site da empresa agora em abril. Então, a gente está estruturando um modelo de negócio numa fase bem de fundação mesmo, e ela chega nesse ambiente nacional que a gente vem vivendo hoje. E olhando muito para um problema global, como é muito comum as startups na área de saúde, né? Elas nascem pequenas, mas com um grande desafio de olhar problemas globais. E aí a pandemia, né, obviamente, traz para a gente ainda mais foco para essas questões que aparecem aí no meu slide, que é como, né, o mercado de doenças mentais e de doenças neurodegenerativas também ainda muito mal servido ainda, né, em termos de assistência, tratamentos e terapias para pacientes que são acometidos por essas doenças. Então, aí mostra um pouquinho de números mundiais de depressão, de adicção, né, de ansiedade, e como a gente ainda tem pouca resposta na indústria farmacêutica, e a pandemia, que obviamente exacerba, né, todas essas questões, seja por isolamento social, seja por mudança de dinâmica de vida, exacerba as questões das doenças mentais, ela mostra cada vez mais como a gente ainda está longe de trazer soluções interessantes para esses pacientes. E aí, olhando para isso, a Sairama nasce nesse ambiente, né, querendo co-desenvolver projetos com ICTs e levar essas possíveis, né, novas alternativas para o mercado e para esses pacientes. E aí a gente nasce com um diferencial bem interessante, o que não é necessariamente comum numa startup, que é exatamente o alinhamento entre um board executivo que já tem uma experiência de mercado empresarial e um comitê científico bastante profundo, especialmente na nossa temática.
Então, do lado do board executivo, a Sairama nasce, né, dentro das discussões de um grupo que chama The Green Hub, que é um hub de inovação na área de cannabis, que fica em São Paulo, que já vem discutindo há bastante tempo a temática no Brasil, né, através das suas empresas. O SEC é uma das empresas do The Green Hub, né, o Centro de Excelência Canabinoide, e eles vêm há um tempo, né, tentando transformar esse ecossistema no Brasil, trazendo massa crítica, né, discussão empresarial em torno da temática, e num primeiro momento bastante focado em cannabis, e aí dentro dessas discussões, né, acabou naturalmente, como vem acontecendo no mundo afora, gerando um interesse também em discutir a temática psicodélicos, e aí a partir daí eles, né, tomaram a decisão de ter uma empresa startup focada em pesquisas a partir de substâncias psicodélicas, e aí a Sairama nasce desse cerne de discussão e alinhado a um comitê científico, obviamente, né, eles foram buscar pessoas que pudessem trazer essa robustez científica, e eu coloquei né, com bastante felicidade uma notícia da Folha de São Paulo desse ano, e de fevereiro, início desse ano, que o Brasil é o terceiro país em artigos, né, de impacto sobre psicodélicos, e aí mostra a nossa grande produção científica nacional nesse sentido e como o Brasil é forte nisso. A gente hoje na Sairama já aproximou 2 grandes neurocientistas na área, o professor Steven Herring, que inclusive é da casa, da UFRJ, e o professor Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são, sem dúvida, né, 2 grandes impactos aí na produção de artigos na área, e a gente precisava da robustez, né, num comitê consultivo, de pessoas que tivessem bastante base na área para que a gente pudesse trabalhar com esse alinhamento. Então, a startup já nasce, né, com uma força de um grupo empresarial que pensa em modelo de negócio e um comitê científico bastante profundo na área. A partir daí, né, como fazer, né, como entrar nesse mundo grande da temática psicodélicos e como estruturar um modelo de negócio que se mantenha no médio e longo prazo e possa, de fato, trazer ciência de qualidade em arranjos robustos no país. Bom, a gente se organizou num portfólio mesclado que pensa em projetos mais estruturantes, que eu chamo, uma coisa mais com cara de mercado, e aí, né, dentro de todos os desafios regulatórios que a gente tem na temática no país. E a gente mesclou esses projetos com projetos que a gente chama de missão da Sairama, né? Então, a Sairama nasceu para fazer pesquisas que têm um tempo de maturação longo, de médio prazo, né? Como é comum na área de saúde humana, desenvolvimento tecnológico, né? Ciência e tecnologia na área de saúde humana, são projetos normalmente, né, de altos níveis de ticket de investimento e de longo tempo de maturação. Então, a gente nasceu já sabendo que a gente tem esse desafio de fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, em co-desenvolvimento via lei de inovação tecnológica com as ICTs, olhando para targets, no nosso caso, bastante específicos dentro da área de doenças neurodegenerativas, como é o caso de Alzheimer e outras demências, e dentro da área de doenças mentais, né, como eu já abordei nos primeiros slides, aí pensando, né, sobre targets como depressão, ansiedade e todos esses desafios mundiais que a gente tem para resolver aí. E, a partir daí, a gente já sabia desse desafio do longo prazo dos projetos. E, exatamente por conta disso, a gente estrutura um modelo de negócio em que a gente tem alguns projetos mais rápidos de mercado, né? E aí eu estou falando, né, dos nossos desenvolvimentos em protocolo de psicoterapia assistida com substâncias psicodélicas já aprovadas no país, e aí que a gente possa ter uma rota regulatória um pouco mais friendly, digamos assim, a gente possa começar a trabalhar com alguns protocolos com substâncias já conhecidas, e, enquanto isso, a gente vai estruturando a nossa área, que vai trabalhar com substâncias que ainda não têm uma definição regulatória no país. E aí, para isso, a gente está contratando um time de advogados e se assessorando, né, para trabalhar bem organizado regulatoriamente no que o país permite, né, e, obviamente, interagindo com a Anvisa e com todas as autoridades regulatórios no país para que a gente possa fazer um trabalho robusto e organizado nesse sentido. E, né, na nossa área de inovação, aí o que eu chamo de missão da empresa, a gente tem já alguns alvos identificados que a gente gostaria de gerar novos compostos ou novas formulações farmacêuticas para atender targets de neurodegeneração. Além disso, a gente tem uma área que a gente chama de projetos alternativos, e aí é super importante dizer isso para vocês, considerando, né, a audiência de hoje, que a gente vai lançar em breve
acompanhem nosso site da Sairama. A gente vai lançar em breve um edital de entrada de novas pesquisas, né? E o objetivo desse edital é exatamente que a Sairama possa flertar com outras possibilidades na temática psicodélicos, que talvez a gente não tenha pensado internamente, nas pesquisas que a gente já trabalha em parceria. E aí a gente tem, né, como meta nesse edital financiar pesquisas novas que venham de pesquisadores de fora ou de empresas de fora e que ainda não sejam nossos parceiros ou que até já sejam nossos parceiros também, mas que possam trazer outras possibilidades para a gente discutir internamente, avaliar e financiar o início dessas pesquisas. Bom, e aí falando um pouco do ambiente, né, da temática de psicodélicos e voltando para a importância da startup, de toda a estruturação desse modelo, a gente precisa, né, para que isso funcione no país, e como o mundo todo já vem se movimentando nesse sentido, a gente precisa que essas engrenagens estejam azeitadas e organizadas, e a gente entende que uma startup de base biotecnológica, como é o caso da Sairama, é a condição super importante para que isso aconteça, né? Então, o azeite das relações entre governo, né, Estado, agências regulatórias, academia, toda a massa crítica em torno da temática, que ainda é uma temática jovem no sentido de profundidade de discussões, né? E a parceria com as indústrias que vão escalonar essas possíveis tecnologias, a gente entende que a startup é ponta central nisso, né? Voltando à contextualização que eu fiz, quando a gente está num ambiente de que fomento público está escasso, e que a gente tem uma série de desafios para atender hoje em ciência nacional, uma startup de base biotecnológica ela faz exatamente esse link, né, entre o mundo da academia, que borbulha, gera massa crítica, traz, né, tecnologias de fronteira, e as indústrias que vão ter que escalonar, levar isso ao mercado, né, e o poder público e as agências regulatórias que vão precisar regular isso. Então, a startup ela faz exatamente, né, essa estrutura e esses arranjos de cooperação técnico-científica que permitem que essas pontes sejam formadas e que, de fato, essas tecnologias, em algum momento, cheguem à sociedade. Aqui eu botei, né, ali no slide alguns exemplos de empresas que já vêm atuando nessa área mundialmente, que não necessariamente, né, que são referências de mercado que estão acontecendo, não necessariamente são modelos de negócio que a Sairama vai seguir, mas que são referências que já vêm aí avançando nesse mercado que a gente está olhando, obviamente. Agora, é super importante, né, além da estruturação de parceria com as ICTs, né, que traz base para o nosso modelo de startup de base biotecnológica, a gente tem também, obviamente, as questões do conhecimento tradicional, né, em torno das pesquisas com substâncias psicodélicas, né? A gente sabe quando os cientistas começaram a explorar isso dentro do laboratório, já existia um povo tradicional que trabalhava com isso há muito tempo, e que a gente precisa entender todo esse contexto e também, né, pensar em formatos de interagir com isso, e a Sairama vem pensando nisso também no seu modelo de negócio. Larissa, então, está no finalmente agora, tá? Já estou no último slide, então acertei, fica tranquilo. Então, bom, só para finalizar, né, tudo que eu contei para vocês hoje, então a grande resposta, né, da importância das startups nesse cenário que a gente vive hoje é exatamente essa união da força científica à força empresarial em benefício da sociedade. Então, a gente, de fato, conseguir trazer toda essa massa crítica, né, e os desenvolvimentos que acontecem dentro das ICTs para a sociedade através de arranjos produtivos juridicamente robustos no país que possam atrelar, né, a política de inovação, a nossa prática de desenvolvimento tecnológico. Então, isso era um pouquinho da mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui debatendo e falando sobre o assunto. Fico à disposição, Cecília, para dúvidas, para debate depois, né? Vamos escutar as outras apresentações, mas estou aqui disponível para a gente bater um papo depois. Obrigada. Obrigada, Clarice, excelente. Então, agora a gente vai passar para o professor Ricardo Berbara, professor titular e foi reitor da Universidade Rural, né, UFRJ, de 2017 a 2021, e foi eleito em 2021, mas não empossado. Cientista do nosso estado, pesquisador do CNPq e agrônomo, né? Então, acho que a gente já pode começar. Ricardo. Obrigado. Muito obrigado, Cecília. É um prazer estar aqui
Inclusive, quando eu fui dar uma olhada no programa avançado de neurociências e conversando com vocês, descobri que vocês já fazem 30 anos de debates, todas as segundas-feiras, esse horário. Isso é muito impressionante no campo da divulgação científica, do amadurecimento da cultura da ciência no âmbito da nossa sociedade. Então, parabenizo muito a todos os organizadores ao longo dessas décadas que nos brindaram com tantos debates. Infelizmente, eu perdi todos eles. Esse aqui é o primeiro que eu participo, a minha área é outra, mas estou muito satisfeito porque eu dei uma pesquisada na página de vocês e vi excepcionais debates que vocês promoveram aí no passado. Então, eu parabenizo a todos vocês. Eu deixo aqui um abraço a todos os colegas que participam dessa mesa, a todos que estão nos assistindo. Excelente apresentação da Clarice. Eu acho que é um debate que é muito oportuno, esse que Clarice nos coloca, porque nos permite amalgamar iniciativas que estão pipocando em vários laboratórios no Brasil, em várias áreas, mas infelizmente ainda muito concentradas na área de neurociências, psiquiatria, e muito pouco ainda experimentando muito poucas outras alternativas fora desses dois grandes eixos temáticos. Eu fiz ao longo desses anos, nós começamos a trabalhar na Universidade Rural com grupos de pesquisa para ocupar nichos que nós detectamos que teria muitas dificuldades no Brasil de serem ocupados a curto e médio prazo, que vão além desses grandes grupos de pesquisa que já se debruçam sobre essa temática na área das neurociências e da psiquiatria, que é uma perspectiva de termos no futuro a autorização do plantio de cannabis e da produção massal de psilocíbis, né? Essas duas áreas, elas quer dizer, vão demandar uma atenção da iniciativa privada por inúmeras razões. Primeiro, porque é uma questão de tempo nós temos essa autorização. E quando nós tivermos essa autorização de cultivar e de pesquisar em laboratórios e de pesquisar a nível de campo, a cannabis, por exemplo, nós vamos esbarrar em extraordinários desafios. Em que material genético nós vamos trabalhar? Então, começa daí. Nós não temos um conhecimento bioprospectivo das variedades que nós temos em nosso país. Um ambiente tropical propício à cultura da cannabis. Nós sabemos que tem colegas que têm um banco de germoplasma sobre esse material, mas restrito ainda em relação ao impacto e em relação à quantidade de materiais genéticos que nós temos em nosso país, que precisam ser, então, investigados. A primeira linha de pesquisa, uma bioprospecção, íamos para o campo, caracterizarmos botanicamente essa espécie, essa variedade, e, em segundo lugar, entendermos as suas características fisionômicas, como que ela se comporta no campo. Qual a fertilidade mais adequada para essas culturas? Quais as variedades que produzem mais CBDs ou THC? Qual o manejo de pragas e doenças? Qual o melhor fotoperíodo? Qual o melhor clima? Qual a melhor textura do solo? Ou seja, inúmeras questões ligadas ao manejo das culturas têm que merecer, de nossa parte, uma atenção cada vez maior, porque, como eu acho, eu creio, é uma questão de tempo, a gente vai ter essa autorização. E quando nós tivermos, a gente vai estar numa calça curta. As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer quais são as condições de manejo dessas culturas. A gente não vai saber.
como respondê-los. Então, essa é uma grande linha de pesquisa que eu acho que nós temos que perseguir. A segunda é, como bem aliado a essa, é a questão do melhoramento. É trabalhar a questão do melhoramento dessas variedades bioprospectadas, no sentido delas produzirem aquilo que nos interessa, no campo da saúde, no campo principalmente no campo da saúde, da psiquiatria, que é o que nos interessa aqui nesse debate. Vamos deixar aí a questão recreativa para outro momento. Tem outros países que já estão bastante avançados nesse debate do uso recreativo, inclusive apontando o melhoramento para o THC, etc., para outros componentes. O segundo grande desafio, fora essas questões que eu levantei, seria a construção de redes de pesquisa. Nós não temos... Os grupos de pesquisa hoje estruturados dentro do CNPq são irrelevantes, são muito pequenos, são poucos. Com a palavra-chave cannabis, eu identifiquei 13 grupos de pesquisa. É claro que muita gente trabalha com óleos e com extratos e não colocam cannabis na palavra-chave do grupo de pesquisa, mas se nós colocarmos apenas essa palavra-chave, a gente vai ter a ideia, a noção do quanto que a gente tem ainda que avançar. Nós somos poucos grupos de pesquisa ainda e eles não estão interligados. Então, a construção, o convencimento junto às agências de fomento, da construção de redes, do jeito que eles estimulam a construção de redes na área ambiental, enfim, várias outras áreas do conhecimento, seria importante construirmos um debate com as agências no sentido de investirem em editais para a construção de redes que aglutinem esses laboratórios que hoje estão meio que dispersos. Na área agrária, por exemplo, são pouquíssimos. Conta-se no dedo de uma mão o número de artigos que saem anualmente nas agrárias, com esses eixos temáticos que nós estamos tratando aqui. Portanto, esses dois desafios, eu acho que são fundamentais. A gente identificar projetos de pesquisa para além daqueles que estão já consolidados em alguns grupos de conhecimento de grande impacto, né? E são nessas áreas que nós estamos lidando aqui, neurociência, psiquiatria. Avançarmos na questão do manejo, da bioprospecção, do conhecimento dessa imensa biodiversidade e variedade de cannabis, por exemplo, que nós temos. Irmos ao campo prospectar cogumelos nativos com efeitos relevantes para a indústria do fármaco. É um outro desafio imenso. Nós estamos aí acostumados a um gênero, quer dizer, com certeza nós temos aí uma multidão de cogumelos nativos prontos para serem prospectados. A gente tem que ir ao campo descobrir esse material, para quando a legislação nos permitir pesquisa e a produção comercial, em nível de escala de produção, nós estarmos preparados, enquanto instituição de pesquisa, para atender essas demandas. É claro que nós temos outros desafios que são mais ligados às questões conjunturais. Eu acho que a gente não precisa agora avançar, mas que explicam, em grande parte, um certo atraso que nós temos no avanço das pesquisas em laboratórios em outras áreas, digamos, não tradicionais, dentro dos estudos na área de cannabis e psicodélicos. Eu fico por aqui, porque eu estou muito ansioso em ouvir os colegas, né? O meu amigo Ricardo Nemer e o Renato também, o Fileve. Eu acho que a gente vai ter um excelente bate-papo aqui na mesa redonda. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ricardo, muito bom. Então, acho que a gente já pode ir para o Renato Fileve, que se doutorou em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, né, e fez um pós-doutorado pelo Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica também da Unifesp,
é coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, é conselheiro no Conselho Estadual de Política de Drogas de São Paulo e é um diretor da Associação Cannabis e Saúde, né? A Associação de Canabinologia, Pesquisa e Serviços, desculpa, e fundador da Canapse. Renato, está por aí? Olá, estou aqui. Estou te vendo. Boa tarde a todas e todos. Cecília, muito obrigado pelo convite. Satisfação estar com vocês. Grandes amigos aqui que, por conta dessa pandemia há tempos, não nos encontramos, né? Espero que todos estejam bem. Bom, ficou aqui, né, no nosso acordo sobre essa conversa do dia de hoje, de eu falar um pouco a respeito da Canapse. Canapse, Associação de Canabiologia, Pesquisa e Serviços, né? Bem, essa associação, ela é uma associação sem fins lucrativos que tem como a sua principal meta catalisar processos e projetos estagnados em universidades e centros de pesquisa que buscavam estudar as propriedades dos canabinoides ou da cannabis. Então, nós detectamos, né, assim como o meu projeto de pós-doutorado, ele foi impedido de ser desenvolvido, né? Eu tenho uma experiência de receber um recurso do governo federal, da SENAD, Secretaria Nacional de Política de Drogas, para estudar os princípios da cannabis para o uso problemático de derivados da coca, com o professor Dartil Xavier supervisionando esse projeto, né? Ele tem um programa aqui na Unifesp, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes, e a partir dele nós solicitamos, então, à época era governo Dilma ainda, um recurso para a SENAD que nos contemplou com financiamento, recebemos o dinheiro pela universidade e o projeto ele foi impedido era um ensaio clínico, duplo cego randomizado, né? E para isso nós necessitávamos dos canabinoides para desenvolver o estudo. Depois de um tempo, né, com as tratativas dentro da universidade, nós percebemos o quão difícil ia ser trazer esse insumo que, inclusive, havia sido doado por uma empresa canadense, né? Então, nós tínhamos uma doação, nós tínhamos o recurso, todo o projeto ele ficou embargado dentro dos processos de autorização e também de importação, né, desses produtos pela universidade. Então, como o meu projeto, né, que é muito específico, existem inúmeros projetos que estão estagnados ou então os docentes acabam, os pesquisadores acabam mudando, né, o tipo de abordagem, o tipo de droga a ser estudada por conta desses desafios de obtenção de canabinoides para fins de pesquisa, né? Assim como ocorre nas pesquisas trazidas pelo professor Ricardo Berbara, né? A dificuldade de pesquisas na engenharia agronômica obter as autorizações necessárias para cultivar dentro da universidade essas espécies, né? Ou essa espécie. Tem, né, o pessoal na Universidade Federal de São João del Rei que consegue cultivar a cannabis in vitro, né, mas ainda não teve a possibilidade de desenvolver em solo. Tem a Universidade de Viçosa, né? Então tem algumas universidades que estão de meios legais ou judiciais obtendo formas, né, de traçar, de trilhar esse percurso que é desenvolver pesquisas com canabinoides, né? Muitas delas, como o professor Ricardo também ressaltou, né, não
nem se assumem, né, como um centro formal de pesquisas com a planta e também tampouco obtém autorizações para desenvolver esse tipo de pesquisa, né? Até um determinado tempo atrás não havia um procedimento legal, né, de formalização dessas pesquisas, da autorização especial de pesquisa, que é o que o documento concedido pela Anvisa, né, para portar essas substâncias em laboratório, e as pesquisas eram praticadas na ilegalidade, né, no tráfico, na clandestinidade ali de alguns pesquisadores que traziam de outras formas, né, ou então através de parcerias com empresa privada, insumos para desenvolvê-la, né? E temos então, né, de um tempo para cá, vindo buscar essas possibilidades, né, tanto de desenvolver pesquisas na engenharia agronômica, na estabilidade de genéticas, no manejo, no cultivo, né, que o interesse da cannabis é trazer luz a essa parte do conhecimento, mas também ir adiante, né, estudar os processos de extração, os processos de estabilidade, de emprego desses extratos, né, para a pesquisa biomédica, né, e também outros usos, né, da cannabis industrial, da fibra, da semente, das suas propriedades energéticas, nutricionais. Então, enfim, a gente tem um interesse amplo, né, de estudar as potencialidades da cannabis e também de outras espécies que apresentarem interesses de pesquisadores que têm dificuldade de obtê-las, né? Então, a cannabis, ela vem como uma tentativa de facilitar e orientar, inclusive juridicamente, o Ricardo vai poder falar depois de mim, né, de como possibilitar com que entidades de institutos de ciência e tecnologia ou então instituições de ensino superior, centros de pesquisa, como eles podem obter as autorizações e as formas de se pesquisar das mais variáveis, das mais variadas disciplinas e campos do conhecimento, né? A cannabis e seus componentes. Então, uma das nossas, né, atividades, né, vem sendo consolidada a partir desse acordo de cooperação entre a Cannabis e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente tem prevista uma parceria, né, e eu acho que a Cannabis ela ainda está um passo anterior a vir a se tornar uma startup, né, alguma empresa que busque a inovação dentro da universidade, mas a gente já está fazendo isso como associação, tentando estabelecer, né, nossos laboratórios, nossas parcerias, para que o nosso trabalho possa ser realizado, né? Além disso, eu acho que fica, né, bastante claro, eu acho que a gente tem uma vanguarda, né, na pesquisa com canabinoides e com substâncias psicodélicas no Brasil. Por vezes, inclusive, a gente consegue financiamento para essas pesquisas, mas a dificuldade, de fato, é no controle desses produtos, né? Há uma proibição que impede aí tanto o cultivo, né, seja de empresas, de universidades ou inclusive das pessoas, a determinados componentes, a determinadas plantas, e isso acaba impactando diretamente no desenvolvimento de pesquisa, ciência e inovação no país, né? Então a gente tem aí
essa dificuldade, né, de acesso a componentes ou então de desconhecimento em relação às propriedades, né, dessas espécies, dessas plantas e fungos, devido a um cenário legal que restringe essas substâncias. Então, eu acho que daqui eu agradeço, né, a oportunidade de discutir essas questões com vocês, um público excelente, e já levanto a bola para o Ricardo aí fazer as considerações dele. Muito obrigado, gente. Obrigada, Renato. Vamos lá, então, para o Ricardo Nemer, diretor da Sinapse, consultor para autorizações de pesquisa sobre assuntos regulatórios de cannabis com ênfase no terceiro setor, advogado atuante em direitos humanos e promoção de justiça social, às vítimas e vulneráveis pela política de drogas, através do protagonismo no terceiro setor, proporcionando inclusão e exercício de direitos fundamentais. Ricardo, um prazer. Tudo bom? Boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer ao PAN pela oportunidade dessa troca de saberes. Antes de eu falar sobre as barreiras e os desafios, né, para se trabalhar com psicotrópicos, eu gostaria de falar sobre a importância da neurociência, né, e dos neurocientistas para que houvesse uma mudança de paradigma na proibição. Há mais ou menos 10 anos atrás, um grupo de cientistas da Sociedade Brasileira de Neurociências do Brasil se insurgiu através de um manifesto, né, dizendo que a proibição da maconha, sob o ponto de vista da ciência, era um absurdo. E aquilo ali se tornou, no movimento social da legalização da maconha, como uma quebra de um mito, né, que proporcionou essa mudança hoje de paradigma que nós estamos vivendo. Gostaria também de fazer um apontamento do comentário da Clarissa, de que o Brasil é um dos maiores publicantes, né, de psicodélicos, e conectar com o que o professor Berbara falou, né, de que nós temos muito pouco conhecimento prático. Isso significa que nós temos ótimos cientistas, tá, e que estamos tentando implementar aqui no Brasil uma deocolonização da ciência, né, porque conforme o Renato falou aí, ele ganhou material para fazer pesquisa, não conseguiu trazer. Um outro professor, há um tempo atrás, né, o Lucas Maia e o Eduardo Schemberger, Lucas Maia com cannabis e o Eduardo Schemberger com MDMA, e que só conseguiu fazer a sua pesquisa porque ele nos procurou e conseguimos um mandado de segurança para trazer a matéria, né, a substância para ele poder fazer a pesquisa dele, né? Nesse ambiente, nós criamos, né, eu digo nós, porque eu, como advogado, também agora como noviço, né, como pesquisador, sou mestrando em Sociologia do Direito pela UF, e agora o que nós estamos fazendo? A Cannabis ela serve para conectar todas essas iniciativas que estavam com dificuldades, né, para colocar suas pesquisas que estavam estagnadas. A gente está se propondo a ser um hub, né, para que se coloque todas essas pesquisas para funcionarem. Uma coisa também importante a gente falar, um pouco antes de eu dizer quais são os passos, né, para se poder pesquisar, né, dizer que a gente tem vários entraves, mas nós também temos muitas oportunidades no setor, né? De 2015 para cá, nós conseguimos algumas autorizações judiciais, algumas associações já têm autorizações para plantar maconha, né? Como a Cannabis, a APEP, a Abras. Entretanto, existe uma dificuldade do governo em reconhecer esse direito, né? Então, tudo está acontecendo através da proatividade. Essa startup que agora está se dispondo, né, a investir, a trabalhar o mercado, isso é muito importante, porque todas essas pesquisas que hoje encontram-se estagnadas, elas poderão andar, né? Então, se você quer e deseja pesquisar psicotrópicos no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o seu professor, orientador, o departamento da sua universidade ou instituição, tá? A sua instituição ela vai precisar de uma autorização especial de ensino e pesquisa, na qual você vai ter que fazer um plano de trabalho, aprovar isso no conselho da universidade, no conselho de ética, e depois você vai submeter esse processo a um peticionamento na Anvisa para obter essa licença.
E após a obtenção dessa licença, você vai poder iniciar os trabalhos. Entretanto, antes desses trabalhos, é importante você ter todos os termos institucionais, porque, infelizmente, ainda existe um pânico moral, né, dos poderes constituídos, não existe uma regulamentação clara, então não existe um caminho assim aberto ainda, ou seja, você tem que ir com a foice abrindo o caminho. E isso que está acontecendo hoje aconteceu também com o professor Rafael Michelin. Ele só conseguiu pesquisar cannabis e o sistema endocannabinoide porque ele tinha um amigo na Mossad, né, pegou 2 quilos de haxixe num ambiente de proibição, porque ele disse, pô, sou cientista, botou aquilo na mochila e saiu, sob risco até de ser preso. Então, para a gente avançar e conseguir tudo que a gente necessita, né, para avançar a ciência, porque a ciência não pode ter limite, o único limite da ciência seria a bioética. Então, se for para o bem da sociedade, não pode haver limite para a ciência. E a gente está aqui para facilitar, né, o acesso e a possibilidade de que essas pesquisas beneficiem o máximo de pessoas. Eu vou agora deixar o espaço mais para o pessoal fazer perguntas, que eu acho que, no meu caso, é uma coisa que, de repente, fica mais fácil responder as perguntas do que falar de uma forma genérica. Muito bom, Ricardo, obrigada. Bom, acho que agora a gente teve um panorama assim, de diferentes iniciativas e do envolvimento da universidade, no caso da Rural, mas também o envolvimento de várias outras universidades, né? Como a própria UFRJ, né? Que tem iniciativas próprias, né? Tanto do grupo da Farmacannabis, né? na farmácia, quanto grupos que trabalham em educação nessa área, né? Então, eu acho que eu acho que a UFRJ tem inúmeros pesquisadores, né, trabalhando nessa área. Então, eu acho que é bem interessante para nós saber também sobre as oportunidades lá fora, né? Fora do ambiente mais direto, né? Então, acho interessantíssimo isso. Queria saber se vocês gostariam de se perguntar, se vocês têm alguma pergunta para fazer um ao outro, e abrir para o público perguntar também, fazer as suas perguntas. Clarice, você quer fazer uma... Vou fazer uma pergunta. Na verdade, para entender melhor, né, o Renato pincelou na apresentação dele a questão do cultivo na rural, etc. Eu queria saber, eu não sei até que ponto ele tem todas as informações, mas, enfim, a gente abre aqui, de repente até Ricardo também tem algumas ponderações sobre. Mas como é que está organizada a questão do plantio para o cogumelo na rural? Você sabe como é que está, Renato, isso? Em que ponto que está? Como é que está a estruturação jurídica? Acho que é o Ricardo, né, Berbara? Você está se referindo? Estou me referindo a todo mundo que puder me ajudar a entender. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Acho que... Vou deixar o professor Berbara falar primeiro. Cecília, o áudio do Ricardo está falhando para mim, só para mim. Professor, não, está ruim mesmo. Não estou conseguindo entender a resposta. Professor Ricardo, teu áudio não está bom para a gente. E agora? Agora foi. Está ruim mesmo. Está com um chiado. Puxa vida. Pena. Não dá. Se quiser, eu posso dar um panoramazinho. Está ouvindo, Ricardo? Posso falar? Ricardo, acho que você vai ter que desligar o seu microfone e, se você quiser escrever no chat, você talvez possa se comunicar por ali, tá?
Obrigada. Você fala, Ricardo? Eu falo. A Universidade Federal Rural possui um termo de cooperação com a Canaps, que inicialmente ele era para fazer pesquisa unicamente de cannabis. Entretanto, nós temos um termo aditivo que está sendo ainda apreciado em processo administrativo para ampliar o espectro desse termo de cooperação para substâncias biológicas de interesse científico. E, da mesma forma como a cannabis, nós estamos correndo atrás das licenças da Anvisa, só que, conforme eu falei, até chegar no pedido, existe uma série de documentos, né? Planos de trabalho, termos de cooperação, financiamento, que, se não estiverem tudo redondinho para a gente submeter à Anvisa, isso dificulta um deferimento do pedido. Respondi a sua pergunta, Clarice? Sem dúvida, Ricardo, obrigada. Aí, não sei se Renato quer botar alguma ponderação também, mas é um pouco do que você comentou, né, Ricardo, na tua fala. A gente está no momento ainda de proatividade, né, em que a gente está estruturando as organizações e a institucionalização disso no país. Então, quem está na temática e está, né, em prol de né, borbulhar a ciência nesse campo é que vai ter que começar a estimular a estruturação desses modelos. Essas esquinas da sociedade, a gente, há 3 semanas atrás, se conheceu exatamente no Cirama, né? Na busca, na proatividade de fazer a coisa acontecer, né? Veio encontrar a Sinapse para poder colocar esses projetos para andar. E ainda vimos, né, que os projetos existem pesquisadores comuns, né? E que a gente não estava sabendo. Foi bem bacana também saber que isso está acontecendo, está todo mundo se movimentando no sentido de fazerem as coisas acontecer. Sem dúvida, é muita satisfação poder contar com vocês aí na assessoria aqui na Sairama para a gente conseguir construindo junto, né, toda essa estruturação dos modelos no país. E no que a gente puder ajudar também na Rural né, entender melhor os projetos e cooperar, a gente está aqui à disposição. E a Rural, eu não sei se o Berbara já retornou aí, eu posso dizer que é uma das universidades que mais estão se empenhando em fazerem as coisas acontecer. Quer tentar ver se funciona? Tá, vai lá. Não, vamos ver se o professor Ricardo consegue falar. Não, tá dando para ouvir que começou uma chuva esquisita aqui atrás. Deve ter prejudicado. Mas eu peguei o finzinho da intervenção do Ricardo Nemer e estamos nessa. A gente já fez a petição, caiu em exigência, estamos refazendo o plano de trabalho, mas para irmos além da questão da cannabis medicinal. Como eu disse, nosso interesse é abraçar, começarmos a trabalhar com áreas que vão a curto, médio prazo. Curto prazo, eu quero dizer 2 anos, tá? Explodir em nosso país. Eu tenho certeza que essa conjuntura vai mudar e, quando mudar, vai mudar tudo muito rápido. Porque o Brasil parece que é um vulcão com uma rolha em cima que não está, entendeu? Não está ainda mostrando todo o seu potencial no momento histórico que nós estamos vivendo. E quando essa conjuntura se estabelecer, é importante que todas essas articulações estejam já consolidadas. As articulações que Clarice colocou, que a Canaps, que a Sinapse, as parcerias já, as redes constituídas entre os laboratórios, para que a gente não duplique trabalhos e esforços. Era só o que faltava, um trabalhar com extração, o outro também extração, um vai lá para o Amazonas, o outro vai fazer prospecção no Amazonas. Ou seja, temos que aproveitar a cultura tradicional para, entendeu, acelerar o tempo. Vamos começar do zero, vamos lá conversar com as pessoas, com ribeirinhos, com o pessoal aí, com os quilombolas, vamos trocar ideias. Vamos aproveitar esses 2 anos para nos prepararmos para, quando essa conjuntura mudar, a gente recuperar o tempo perdido. Por isso é importante essas experiências aqui relatadas pela Clarice, pelo Ricardo, pelo Renato, de nos aproximarmos, inclusive, de outras áreas de conhecimento, como os colegas aqui da neurociência. Renato, você queria
Não, eu só queria comentar para a Clarice que a Canapse ela tem um espaço físico em Maricá e está desenvolvendo o cultivo de cannabis lá. Então, a gente não tem ainda o cultivo de cogumelo estabelecido, né? Mas a Rural tem todo o know-how e desenvolve pesquisa nesse sentido. E a nossa perspectiva é sempre trabalhar em parcerias, né? Com troca de tecnologias, de possibilidades, né? E tentar sempre quebrar essas barreiras, né? Então há uma barreira hoje em dia, que é o cultivo da cannabis dentro de uma universidade, né? Então isso acontece com judicialização ou a uma grande restrição pela Anvisa. Então acho que a nossa tentativa é justamente essa, né? Criar um fato onde não existe e ir para cima, né? Buscar tentar resolver esses gargalos, essas dificuldades que as pesquisas vêm encontrando na obtenção de insumo em espaço regulado para o cultivo, para fins de pesquisa, para que elas possam sair do papel, né? Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Juliano Niabing. Quer aparecer, Juliano? Eu faço a sua pergunta. Ele está perguntando, posso fazer, tá? Quais são as limitações para que exista um banco de sementes de cannabis legal no Brasil? A primeira coisa que precisa é fazer trabalho de melhoramento genético, ensaios de homogeneidade, estabilidade agronômicos e registro desse cultivar no Renasem. Antes disso, tem que ir ao campo prospectar. Se você for pego com quilos de semente, então temos que ter autorização para ir para o campo, prospectar, carregar. Aí depois a gente vê o resto. Eu pergunto a vocês, assim, em termos de como captar jovens pesquisadores para essas áreas, né? Qual que é o interesse de instituições tanto públicas quanto qual seria o caminho, né, para atrair jovens para esse tipo de pesquisa, né? Existem oportunidades aí fora, aí no mercado, ou, nessas associações ou nessas startups, existe espaço para isso, né? Para a atração de jovens talentos nessas áreas. Aí eu acho que pode ser, cada um pode responder. A gente pode começar pela Clarice, fazendo a ordem. Tá bom. Eu entendo que hoje, Cecília, a universidade ela faz um belo papel, ao longo dos anos, na verdade, em estruturar uma bela formação de pesquisadores que vão trabalhar internamente depois nos seus doutorados e pós-doutorados nos laboratórios e começar a desenvolver um monte de coisa bacana dentro da universidade, mas acho que a gente ainda tem um ponto dentro da nossa formação que é a falta das cadeiras de empreendedorismo, né, e de pensar em outras possibilidades dentro de carreira, dentro do desenvolvimento tecnológico. Então, acho que quando você está dentro de uma universidade, você está pensando, né, bom, vou me formar aqui, a partir daí o que eu vou fazer da minha vida? Quando você tem o leque de opções abertas, você começa a entender que existe uma forma também de pensar no contexto de como coisas que você pode desenvolver dentro da universidade podem chegar no mercado e como é que você se organiza para isso. Hoje, né, estou falando aqui sobre a história de uma startup, obviamente isso é uma oportunidade, né, para quem está querendo desenvolver pesquisa na área, no caso da Sairama, focado em substâncias psicodélicas, de interagir com uma startup, de fato pensar em arranjos de cooperação com empresas privadas que podem, né, como eu disse durante a apresentação, inclusive facilitar o financiamento da pesquisa em ambiente acadêmico e em ambiente translacional, de levar essas pesquisas para empresas que vão escalonar depois, de fato, fazer isso chegar a alguém. Então, a oportunidade está aí, né?
tem que entender como é que esse mercado tá se movimentando, como é que ele está se estruturando, e buscar essas instituições que podem fazer esses arranjos, essas interlocuções com o mercado. Então, sem dúvida, dentro da Sairama, aqui falando do meu lado, existem várias oportunidades de interagir em pesquisa para desenvolver em conjunto. Obrigada, Clarice. Ricardo Berbara. Sim, eu concordo inteiramente, Clarissa. A gente precisa construir parcerias com empresas que desenvolvem P&D e que têm uma perspectiva de inovação consolidada dentro das universidades também. Então, essas parcerias elas são muito estratégicas, por isso o debate aqui contigo e com o Ricardo, o Renato, são tão importantes. Quando a gente faz um simpósio, a gente faz na universidade simpósio toda hora, nós fizemos no ano de 2000 antes da pandemia um pouco, um curso sobre cannabis medicinal e a gente teve que bloquear as inscrições, tamanha foram o número de interessados. Quando a gente fez um evento lá no teatro, no anfiteatro da universidade, imenso que nós temos lá na universidade, botou aquilo em questão de minutos. Então, existe muito interesse, existe uma perspectiva de que essas áreas são áreas promissoras e os jovens estão percebendo isso. E por isso é importante, mais uma vez, a gente aproveitar esse 2 anos que nós temos pela frente para estreitarmos, resolvermos nossas questões legais junto à Anvisa, etc., conhecermos melhor o caminho das pedras e passarmos a construir parcerias com empresas que dialoguem de igual para igual com as universidades, com os centros de pesquisa de uma forma geral. Renato. Bom, eu fiquei ouvindo vocês falarem, né, e lembrei de algumas iniciativas, né, como o NEIP aqui no Brasil, né, o Núcleo de Estudo Interdisciplinar sobre Psicoativos, né, um núcleo de pesquisadores, sobretudo da área das humanas, mas que também, depois de um tempo, começou a dialogar com o pessoal da área das biológicas, a APB, né, a Associação Psicodélica Brasileira, no Rio, que também faz um trabalho na perspectiva de orientação e informação, recentemente publicou um livro, deixa eu ver se eu consigo pegá-lo aqui para mostrar, Redução de Danos em Contextos de Festa, organizado pelo Fernando Bezerra. Eu tenho um capítulo junto com o Bruno Logan nesse livro. E eu acho que assim a gente sempre vê, né, uma motivação na área, tantos coletivos de redução de danos, né, oriundos de organizações discentes de diversas universidades, né, pelo país e preocupados com o uso de substâncias em contexto de festa ou em contextos de vulnerabilidade, né? Então tem uma série de iniciativas aí que fazem, né, os estudantes quererem se engajar, e eu acho que é isso que acaba tornando também o Brasil vanguarda, né? Eu acho que os pesquisadores também de um tempo atrás que pesquisavam, né, as substâncias, o professor Elisaldo Carlini, né, pioneiro no estudo com canabinoides e que também pesquisou LSD, dentre outros tantos, né? Professor Jorge Quilfeld, Takahashi, Zuardi, né? Tantos que abriram os caminhos, né, para a gente, eles acabam também nos motivando, né, a pesquisar e a buscar formas de se fazer a pesquisa, né? E aí eu acabei lembrando também das iniciativas no estrangeiro, né? A MAPS, que foi mostrada na apresentação da Clarice, mas também o Instituto, a Fundação Berkeley, né? A Berkeley Foundation, o Johns Hopkins, né? Que tem um grande centro de estudos em psicodélicos também, mas outras universidades, Novo México, a Universidade da Califórnia. Então,
o La Jolla, né, em San Diego. Então, tem assim inúmeros centros de pesquisa interessados, o Imperial College em Londres, em desenvolver pesquisas com essas substâncias, né, e desenvolvendo e fazendo pesquisa de ponta, mostrando um fôlego para a psiquiatria, né, uma psiquiatria tão carente aí de novas alternativas, de novos sistemas, né, e pelo sistema endocannabinoide ser um sistema, vamos dizer assim, né, para a história da neurociência recém-descoberto, né, 20 anos de sistema endocannabinoide, a gente tem aí um acúmulo de pesquisas na temática mostrando a sua interação, o seu papel funcional, fisiológico, metabólico, psicológico em diversos tecidos, órgãos e sistemas, né, do organismo, sua interação, mediadores lipídicos, sistema imunológico, sistema nervoso central, músculo esquelético, cardiocirculatório, adiposo, excretor, reprodutor, enfim. A gente tem aí um campo amplo, né, diverso aí a ser explorado, e se tem uma coisa que mais motiva, eu acho, que estudantes é isso, né, é ter uma possibilidade de campo aí de pesquisa, uma das mais interessantes da biologia, né, então a gente tem aí a discussão se uma espécie, uma única espécie, ou são várias espécies a cannabis, né? Todas essas quimiovariantes, né? Os efeitos que elas dão, efeito comitiva, uma ação de um fitocomplexo, como que isso possibilita a potencialização, né? Efeitos sinérgicos entre umas ou outras moléculas, proporcionando efeitos mais ou menos relaxantes, mais ou menos euforizantes, tudo isso de uma maneira modulada, né, a partir dessas quimiovariedades interagindo com esse sistema endocannabinoide personalizado e num ambiente, né, num sistema que a gente está, num sistema social que está passando de uma fase de proibição para uma fase de regulação, né? Então, a gente tem cada vez mais uma permissividade, cada vez mais fatores de proteção aumentando e os de vulnerabilidade diminuindo para algumas das pessoas, né, enquanto para outras, sobretudo negras, de comunidades periféricas, ainda vem sofrendo as custas dessa guerra, né? Então, eu acho que o nosso papel, né, como pesquisadores, para além, né, de se interessar em estudar os efeitos e o campo das drogas e a sua potencialidade, seja econômica, seja terapêutica, é se preocupar com um fato social que hoje acontece no Brasil, que é essa guerra às drogas. E aí eu convido a todos para ler um artigo publicado pelo pesquisador Carl Hart na Neuron, do fim do ano passado ou início desse ano, sobre a questão do George Floyd, né? Como que os neurocientistas e pesquisadores da área do cérebro, exagerando, né, os efeitos provocados pelas drogas no sistema nervoso central, acabam chancelando uma política que extermina as pessoas negras. Isso aí. Obrigada, boa. Esse artigo, com certeza, vai ser checado por muitos aqui. Bem, gente, acho que nós estamos chegando assim no limite do nosso tempo aqui. Em cima é tu, Não, eu só Ricardo. vou complementar depois da aula que o Renato deu, eu só vou... eu fiquei assim também perdida, eu já nem sabia mais. Eu só vou deixar uma pergunta. Qual é a diferença da cannabis, né, terapêutica para a cannabis recreativa? É que um preto morto não sensibiliza tanto quanto uma criança branca tendo uma crise convulsiva. Essa é a diferença entre a cannabis terapêutica e a cannabis recreativa. Muito bem. Isso aí. Isso mesmo. Professora, posso só falar mais uma coisinha? Claro. Eu coloquei aqui no chat o Sim, o para artigo. esse artigo, e também eu queria dizer que o contato da Canapse é pesquisa@canapse.org.br.
Bota aí também. Eu coloquei também lá em cima, vou repetir aqui, mas para pesquisadores, grupos de pesquisa, interessados em pesquisar cannabis, outras espécies biológicas de interesse e que são proscritas e que têm uma dificuldade de acesso, a Cannabis está à disposição, e também para jovens pesquisadores, que a gente possa ampliar essa rede e fortalecer a pesquisa no Brasil. Obrigada, Renato, muito bom. Então, gente, queria agradecer a todos essa oportunidade de ter todos vocês aqui. Obrigada, Clarice, obrigada, Ricardo Berbara, obrigada, Renato Fileve, obrigada, Ricardo Nemer, excelentes, viu? Apresentações, acho que foi bem descritivo, né, do que a gente está vivendo em termos legais, em termos de possibilidades. Eu acho que as oportunidades em pesquisa ainda não estão materializadas ainda, assim, em termos da gente ter bolsas nessa área, da gente ter, né, falta essa materialização. Acho que a gente teve o MINC, né, proveu essa oportunidade também pela Câmara, né, Municipal, e a possibilidade da FAPERJ criar editais específicos para essas áreas, mas isso não foi ainda implementado pela FAPERJ, né? Então, eu acho que a gente ainda está com pouca substância em termos de como que ampliar essa capacidade, né? Eu acho que as startups, as associações estão começando a prover mais espaço para isso, mas ainda falta realmente uma substância maior em termos governamentais também, para que a gente possa realmente implementar e aumentar, expandir a pesquisa nessa área. Obrigada para todos. Muito bom, gente. Obrigada, tá? Obrigada, foi ótimo. A oportunidade de ter vocês aqui no Programa Avançado de Neurociências. Obrigada, gente. Até logo. Obrigado, prof. Até logo. Obrigada, boa tarde.